Eu acabei de ler esse livro aqui, A Cidade do Sol, de Khaled Hosseini, e me fez chorar. Foi o único livro que eu li na vida que me fez chorar de verdade. Eu nunca li um romance, quer dizer, eu já li vários romances, mas não sou muito de ler romance. Eu gosto mais de ler biografia, história, enfim. Mas esse livro aqui, ele traz um pouquinho de biografia, traz história, e a gente tem um dos maiores romancistas de todos os tempos aqui, que é Khaled Hosseini. Ele é um afegão, né? O pai dele era diplomata, enfim, por algumas circunstâncias ele se mudou para a França e depois foi refugiado nos Estados Unidos, acabou ficando morando nos Estados Unidos e 38 anos depois voltou para o Afeganistão, né? O que eu posso dizer disso? Eu não vou comentar muito sobre o livro, é um excelente livro, foi um livro triste, o único livro que me fez chorar, já chorei vendo filmes tristes, né, enfim. Mas livro, esse foi o único que realmente me fez chorar e é um livro muito interessante, muito triste. Ele conta uma história fictícia, mas ao mesmo tempo é algo que acontece todos os dias com, na verdade, a maior parte da população no Afeganistão. Eu comecei a estudar mais sobre o Afeganistão depois que eu li esse livro e comecei a entender que a cultura lá é algo muito arraigado, mas também viver lá, nascer lá é muito difícil. O que eu quero trazer para vocês nesse vídeo hoje não tem a ver com o livro, eu não vou contar a história do livro, mas depois de ter lido esse livro, é algumas reflexões sobre o local que você nasce, né? Antes eu tinha uma premissa, eu não acreditava muito que o local que tu nascia te moldava, mas te molda completamente. Então, eu não acreditava que assim, se a pessoa é um gênio, ela pode nascer no Congo, na República do Congo, ou em na Etiópia, ela pode nascer que vai ter sucesso. Eu acreditava que ela iria ter sucesso porque ela iria moldar aquele lugar, enfim. Mas tem lugares que não se moldam. O Afeganistão é um exemplo disso, tá? É, é muito complicado tu nascer num lugar onde esse livro me mostrou ainda mais isso e depois de começar a estudar, né, sobre culturas de locais difíceis como o Afeganistão, eu comecei a ver que se você nasce num lugar bom, de qualidade, né, e com pais bons que te dão uma escola boa, uma educação boa, tens chance de aprender inglês, tens um bom computador com uma internet rápida para usar a inteligência artificial a teu favor, estás 1000% na frente de quase qualquer pessoa, tá? O lugar onde tu nasce tem sim relevância para quem tu vai ser na vida. Se esse autor aqui, que é um dos maiores do mundo, né, é um dos que mais venderam best-sellers no mundo, e se eu não me engano é o maior romancista, um dos maiores romancistas da atualidade, se ele não tivesse ido rápido para os Estados Unidos, se tivesse ficado 5 anos a mais preso no Afeganistão, ele iria ter pego a guerra, né? A guerra ali que ocorreu nos anos 2000, ali 2000 e pouco, depois os Estados Unidos voltou para lá, né? Em 2011 ali com a Torre Gêmeas, ele não teria sido quem é, né? A vida dele, que foi moldada nos Estados Unidos, onde ele pôde cursar medicina, ele também é um médico, né? Um doutor. Não teria acontecido nada disso se ele tivesse ficado no Afeganistão. Talvez a família dele tivesse morrido, ele tivesse passando dificuldades hoje, seria uma pessoa totalmente diferente. Então, nascer em um lugar de qualidade, né? Por exemplo, eu tenho orgulho de falar que eu nasci e moro no sul do país, do sul do Brasil, porque é um excelente estado, um excelente lugar para se morar. Aqui a gente tem qualidade de vida, a gente tem ótimas escolas, a gente tem bons professores, boas universidades, ensino bom, a gente tem uma qualidade de vida, uma tranquilidade muito grande, né? E talvez eu passaria dificuldade se eu tivesse nascido mesmo em algum outro ponto do Brasil que tem mais dificuldade, né? Enfim, eu não conheço, por exemplo, o interior do Piauí, mas eu sei que é muito difícil morar lá, né? Eu dei um exemplo do interior do Piauí, mas pode ser algum lugar aqui
de Santa Catarina, dentro de Santa Catarina mesmo que seja difícil. Imagina quando a gente fala de outro estado mais precário, de outro país mais precário, né? Imagina tu nascer em Bangladesh. A tua qualidade de vida, o ponto que tu pode chegar é muito mais baixo do que quem nasce na Califórnia, nos Estados Unidos, por exemplo. Então antes eu tinha muito, não diria um preconceito, mas eu pensava muito que tu poderia ter sucesso em qualquer lugar do mundo, nascendo em qualquer país, mas não é assim. Não é assim, tá? Estudar um pouco sobre países precários como Afeganistão nos dá uma visão maior do mundo. Nos dá uma visão de que, cara, seja grato. Tu nasceu em um país bom. O Brasil pode ser. A gente pode enfrentar problemas políticos, muito roubo na política, enfim, mas ainda assim é um país bom, um país tecnológico, um país que nasce em várias startups, nasce em vários negócios aqui. Então a gente tem acesso a coisas que essas pessoas aqui que moram no Afeganistão, enfim, em países pobres, não têm acesso, mesmo querendo, né? Eles não podem escutar música lá. Então, esse é o recado de hoje. Eu queria dizer que pense um pouco, né? Agradeça um pouco que às vezes você pensa, pô, mas eu queria estar num lugar melhor, eu queria morar nos Estados Unidos, eu queria morar na Suíça, mas onde tu mora hoje se tem condições, né, de te dar uma condição, um bom acesso à internet, tu consegue fazer o que alguém da Suíça também consegue fazer, entendeu? Tu consegue criar uma startup na internet, consegue criar um SaaS, tu consegue... E tem lugares que tu não consegue ter acesso a isso. Aqui tu não consegue ter acesso à música, tu não pode escutar música, nem dentro de casa, tu não pode ver TV, entendeu? Então, tem lugares que o regime autoritário é tão grande que tu não te permite, mesmo que tu queira, não te permite, mesmo que tu tenha até um pouquinho mais de condição financeira que teu vizinho não te permite. Então, é uma reflexão aí para vocês, né? Pensem nisso. É claro que tu poderia estar num lugar melhor do que tu já está hoje. Se tu nascesse em uma família totalmente abastada nos Estados Unidos, talvez tua condição financeira estaria muito melhor. Por isso que influencia o lugar onde tu nasce, os pais que tu tem, a educação que tu tem. Mas tu também poderia estar muito pior se tu nascesse, por exemplo, no Bangladesh. Então é uma reflexão aí para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, dessa reflexão. E até o próximo.